Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te guarde neste dia, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê direção, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, te louvamos, te glorificamos por tudo, Senhor. Te glorificamos pelo teu grande amor, Pai amado, que tem por nós, Senhor. Oh, meu Deus, porque tu és um grande Deus, poderoso, meu Deus, que desce até nós para nós podermos entender, Senhor, a tua grandeza, que o Senhor manifeste sobre cada vida agora, meu Pai. Oh, Senhor, esta libertação, esta cura, meu Deus. Ah, Senhor, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu poder, venha a nós a tua glória. Manifesta sobre nós, Senhor. Ah, Senhor, ah, meu Deus, esta tua glória. Cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão cativos, dai força àqueles, Pai amado, que não estão com vigor mais nenhum, que não tem mais força, liberta eles das suas fraquezas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, temendo ao Senhor, guardando os seus mandamentos, buscando ao Senhor enquanto pode se achar. Nós vemos que Jesus na cruz diz, tudo está consumado. Tudo já está consumado, meu irmão, minha irmã. Única coisa para nós estarmos prontos para o Senhor, como Jesus diz, nós precisamos ter uma vida transformada pelo nosso Senhor Jesus. Se Jesus consumou todas as coisas naquela cruz do Calvário, para que também nós crucificássemos o quê? A nossa carne. Precisamos crucificar também a nossa carne mesmo. A carta do livro de Gálatas, ela fala muito desse apelo, ele fala muito desse apelo, e nós precisamos praticar aquilo que o Senhor nos fala, de crucificarmos a nossa carne. Com Cristo nós morremos, meus irmãos. Se nós crucificarmos a nossa carne, a nossa natureza, sempre estamos falando da natureza humana, a natureza caída, a natureza que foi herdada pelo pecado, trazendo sobre o homem toda a fraqueza, e trouxe sobre o homem a prostituição, trouxe toda a impureza sobre o homem, toda a impureza, os sentimentos que corrompem. O pecado, ele corrompe por causa dos sentimentos, toda a moralidade da alma das pessoas, ela consome todo o ser, ela leva o homem a prostituir-se, ela leva o homem a consagrar o seu corpo aos desejos sexuais, ela leva o homem a consagrar a sua vida às coisas vãs. Nós vemos, meus irmãos, que as ações malignas, ela levam o homem a inimizade, as porfias, aos ciúmes, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, e nós precisamos nos libertar, precisamos crucificar a nossa carne para não criarmos inimizades contra ninguém, meus irmãos. Não podemos criar inimizades, precisamos ter um comportamento de Deus em nossas vidas, um comportamento de Cristo. Precisamos abater os ciúmes, as fraquezas que estão dentro de nós, precisamos tirar de dentro de nós a ira, precisamos tirar a ira, tudo aquilo que é discórdia, discordar com a palavra, discordar com a verdade. Nós não podemos entrar, meus irmãos, na obstinação da teimosia, e precisamos nos libertar de toda embriaguez, porque o homem natural, ele está embriagado, ele não consegue enxergar, porque o homem natural, ele passa a ser egoísta, ele defende primeiro a sua causa, sempre vai defender a sua causa primeiro. E se sobrar algum tempo, alguma situação, ele pode até defender a causa do outro, mas sempre a dele primeiro. E nós precisamos buscar aquilo que é verdade, aquilo que é real. Então o Senhor nos chama para termos uma vida de transformação, uma vida de mudança, e é tempo de nós crucificarmos a nossa carne. Temos que crucificar a nossa carne. Quando falamos de crucificar a nossa carne, meus irmãos, estamos falando de crucificar o quê? A nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa natureza distorcida. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis porque a tolerância com o pecado já está grande, a tolerância.
problema hoje é a tolerância com o pecado. Nós devemos amar o pecador, mas não devemos ter tolerância nenhuma com o pecado, nenhuma, tá? Então nós temos que combater. Pregar alguma coisa de tolerância com o pecado é totalmente herético, é totalmente errado, e nós temos que combater o bom combate. Jesus sempre foi intolerante contra o pecado. Jesus é intolerante contra o pecado. Nós vemos que a exortação que ele sempre fez com os religiosos da sua época, tanto os saduceus, quanto os fariseus, quanto os judeus, quanto os sacerdotes, contra os escribas, sempre teve uma postura contra o pecado. Ele sempre foi intolerante quando quiseram fazer da casa de Deus um comércio, e Jesus diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Deus, aleluia, sempre foi intolerante com o pecado, e nós precisamos continuar, meus irmãos, combatendo o bom combate. Se nós vamos pegar as cartas ali em Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, quando Jesus está repreendendo as igrejas, toda a intolerância e a contaminação do pecado com a concordância das doutrinas de Jezabel, contra as doutrinas que nós vemos ali dos nicolaítas, então contra as doutrinas de Balaão, nós vemos que Jesus, ele repreende todo aquele que ele ama. E se o Senhor está nos corrigindo, é para termos uma edificação espiritual, é para nós sermos filhos de Deus, porque todo aquele que o Senhor recebe como filho, ele corrige, porque se estáis sem correção, não é filho, é bastardo. E se Deus tem nos corrigido, é para uma edificação, porque somos filhos de Deus. E eu dou glória a Deus que quando o Senhor nos dá a oportunidade de sermos corrigidos para tirarmos do nosso caminho o pecado, e Deus tem falado todos os dias conosco, todos os momentos o Senhor tem falado conosco, para nós termos essa libertação. E eu digo, você tem aberto o seu coração para que a palavra de Deus possa penetrar? Então nós precisamos entender uma coisa: quando a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, meus irmãos, se o Evangelho do Senhor está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E eu digo, se Deus está nos dando a oportunidade de nós ouvirmos a palavra do Senhor, se Ele está abrindo o nosso entendimento para que a palavra, se o Senhor abriu a nossa visão, se o Senhor abriu o nosso entendimento, se o Evangelho já é descoberto para nós, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor está nos moldando, o Senhor quer te moldar, o Senhor quer moldar o seu coração, o Senhor quer moldar os seus atos, as suas atitudes. Nós temos que reformular, nós temos que ser moldados em todo o tempo para sermos transformados para a imagem e a semelhança de Cristo, porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós estávamos desgarrados, destituídos da glória de Deus, mas Jesus, Ele veio para nos resgatar e nos transformar novamente para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus por causa da deformação dos nossos pecados. Mas Jesus veio para regenerar o nosso homem interior, o nosso homem caído, o nosso homem fraco, o nosso homem que está aí todo momento temeroso. O Senhor não nos criou para sermos temerosos. Antes, o Senhor, Ele nos fez exatamente a sua imagem e semelhança para andarmos com Ele. O Senhor nos reveste com o seu Espírito, um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito já para nós não andarmos mais nas nossas fraquezas sentimentais, mas para sermos libertos para não temermos e termos todos os sentimentos do pecado. Os sentimentos do pecado, meus irmãos, é quando as pessoas ainda andam na carne, na sua natureza humana caída, e ainda
ali ainda há sentimentos maus, há desejos maus dentro dela, de tristeza, de mágoa, de raiva, de ódio. Isso é uma herança do pecado, meus irmãos. Porque quando nós temos da parte de Deus o Espírito Santo que nos edifica, estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, já não está mais em nós o que o ódio, a raiva, a inveja, a dissensão, a teimosia, a ira. Pelo contrário, o que habita em nós é a essência de Deus. E a essência de Deus, é a bondade, meu irmão. A essência de Deus é a longanimidade, é a paciência, é a tolerância. Não a tolerância com o pecado, meus irmãos, mas a tolerância com as almas, com as vidas, que suporta a fraqueza dos fracos. E o Senhor tem te chamado para você andar na presença de Deus, porque as potestades e os principados do presente século, meu irmão, têm investido cada vez mais sobre a vida daqueles que vão herdar o reino de Deus. Cada vez mais nós somos atingidos pelos dardos inflamados do maligno. E só vamos conseguir ficar ilesos, firmes, se a palavra de Deus estiver habitando dentro de nós, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Agora, se você não está com a palavra morando dentro de você, não está cheio do Espírito Santo, você continua na sua velha natureza humana, caída, entristecida. Sabe por quê? A igreja está caída. Você sabe por quê? Que muitos irmãos ainda têm se decepcionado, murmurando, reclamando, fraco, desanimado, sem força, porque neles não está habitando a verdadeira essência do Espírito Santo, porque a palavra não está habitando, porque eles não têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar e colocado a justiça de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Não, é porque eles estão tentando acrescentar primeiro as demais coisas da sua vida. E quando você tenta acrescentar as demais coisas, quando você tenta buscar o ouro, a prata, quando você tenta resolver talvez a tua parte sentimental primeiro, quando você tenta resolver todas as questões primeiro, e o tempo que te sobra talvez buscar a presença de Deus, meus irmãos, você ainda vive na sua velha natureza humana, caída. Por isso que você anda em todo momento, como no mundo diz, um João Bobo. O João Bobo você empurra, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E eu vejo um monte de cristão desse jeito, só chorando. Passa ano, sai ano, é a mesma história. Agora, por que está essa história? Meu irmão, já era tempo de vocês serem ministros da palavra de Deus. Já era tempo de você estar sendo usado por Deus para edificar aqueles que estão cansados, oprimidos. E vocês ainda continuam caídos, desanimados, sem força. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo cobrou isso muito da igreja. O apóstolo Paulo cobrou isso muito da igreja. Aleluia. Que era tempo deles serem ministros de Deus, mas ainda precisavam de leite. Eu digo, quantas pessoas estão aí na igreja há anos e anos e anos, e os seus discursos é o mesmo, a luta, a prova, não aguento mais, é muita luta, estou na prova, não aguento, ora, é muita opressão, porque o meu marido, porque o meu filho, porque a minha dívida, porque a minha doença. Meus irmãos, a fraqueza está dentro de você. Você não conseguiu se libertar da sua fraqueza. O medo está habitando dentro de você. Há uma insegurança dentro de você. E eu digo, a tua velha natureza está mais viva do que a espiritual. Sabe o que vai sobressair? Vai sobressair aquele que a gente alimentar mais. Se nós alimentarmos a nossa vida espiritualmente, você vai andar cheio do Espírito. Quando você anda cheio do Espírito, meu irmão, não tem lugar para a sua natureza humana, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para revolta, não tem lugar. Mas se você alimentar a sua natureza humana, meu irmão, você vai viver um dilema. Você vai viver cheio de tristeza, você vai viver angustiada, você vai viver entristecida, decepcionada, amargurada, revoltada. Deus está falando com mulheres principalmente hoje, que levanta dia, sai dia,
e continua tudo igual. E eu digo, sabe por que isso? Vocês não têm entrado na presença de Deus verdadeiramente. Vocês não têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Você não tem se moldado ainda porque você não crucificou a sua velha natureza. Você não crucificou a sua velha natureza. Se nós estamos em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos que crucificar a carne. Crucificar as fraquezas da carne, meus irmãos. Porque se nós estamos com Cristo, se nós temos Ele, se nós temos toda sorte de bênção, se nós já fomos abençoados de todas as coisas, se nós temos todos os dons ao nosso favor, aleluia, se o Senhor nos deu um espírito para que nós tivéssemos virtudes em todas as coisas, um espírito de poder, de fortaleza, porque ainda temos que andar carregando a nossa velha natureza, a carne, os sentimentos. Muitos ainda estão vivendo o sentimento das facções, das invejas, das intolerâncias, das dissensões. Meus irmãos, a fraqueza. As pessoas estão mais preocupadas em se moldar para o mundo. Você pega as pessoas, se moldam para o mundo. Tem pessoas que, se você pegar ela durante o mês, se você pegar a pessoa durante um mês, você vai ver que durante um mês ela perdeu tantas horas na frente do espelho, tantas horas de chapinha, tantas horas perdeu dentro da internet, tantas horas perdeu dentro de tanta parafernália, tantas horas dentro da televisão, tantas horas de tudo. E eu digo, quantas horas você ganhou se edificando, orando, buscando a presença de Deus? Precisamos, meus irmãos, trocar valores. Tem pessoas que estão vivendo o mundo, se preparando para o mundo, se maquiando para o mundo, e esquece que nós temos que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Nós temos que oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Porque Deus, o nosso adorno não tem que ser o exterior, não. O nosso adorno não tem que ser o exterior. O nosso adorno tem que ser o interior. Porque o Senhor diz que Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. E aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E eu digo, aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Se você tem que amar Deus sobre todas as coisas, se você tem que amar Deus em primeiro lugar, quando você ama em primeiro lugar, você põe o coração naquilo. Se o teu coração está em Deus, meu irmão, ali está o teu tesouro. O teu tesouro tem que estar em Deus. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você vai fazer de tudo para não desapontá-lo. Aleluia. Se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai buscar a sua presença, você vai buscar a sua justiça. Se você ama a Deus em todo lugar, você vai crucificar a sua velha natureza, você vai tirar o pecado, você vai tirar essa fraqueza da tristeza, essa tristeza que você levanta todo dia, essa murmuração, essa reclamação interior. Sabe como nós reclamamos? Por falta de ânimo, quando não tem ânimo. Porque uma pessoa que ama a Deus e tem uma certeza que vai herdar o reino dos céus, que está cheio do Espírito Santo, ela tem ânimo, ela tem vontade, ela tem alegria, ela tem firmeza, é uma certeza, porque ela está alegre, porque o Senhor já preparou, escreveu o seu nome no livro da vida. Isso é um maior motivo de alegria, porque nós já temos esse tesouro nos nossos vasos de barro. Deus está falando, é tempo de mudar. Chega de carregar sua velha natureza, chega de carregar tristeza, chega de carregar tanta amargura dentro de você. Começa a mudar o palavreado. De vez em nós temos a crítica dentro da nossa boca, de vez temos a reclamação, a discórdia. Vamos mudar por uma palavra profética de amor, de perseverança, de ânimo, de renovação. Deus quer renovar os nossos sentimentos, Deus quer transformar os nossos corações. Meus irmãos, sabe como nós agradamos a Deus? Com sacrifícios agradáveis. Qual é o sacrifício que Deus quer de mim e de você? Não é ir lá na igreja levar um caminhão de dinheiro, não.
não é ir na igreja 7 vezes numa campanha ou 14 vezes numa campanha, é ritual religioso, meu irmão e minha irmã. Deus quer uma mudança dentro do teu interior. Deus quer uma mudança, Deus quer uma transformação nesses seus sentimentos, é isso, porque nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Nós adoramos a Deus com aquilo que nós temos dentro de nós. O salmista dizia: tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Eu estou ligado com Deus através dos meus sentimentos, através do meu coração. O Senhor sabe quando eu tenho um sentimento mal por alguém, alguma tristeza, Ele já sabe. Ele conhece todo o meu ser, Ele esquadrinha todo o meu ser. Não há nada que há dentro de mim oculto para o Senhor. Nós precisamos parar de nos enganar a nós mesmos. Temos sabedoria espiritual. O inimigo quer que você continue carregando o fardo da tristeza. O inimigo quer botar um cargo e que você fique chorando para todo mundo. Meus irmãos, nós não conseguimos nada com Deus reclamando. Nós não conseguimos, nós temos que chegar a Ele com confiança. Aleluia! E Deus está falando com pessoas hoje que Deus quer uma mudança, Deus quer uma transformação, e Deus quer uma unção poderosa. Ontem eu estava levando a mensagem de Tiago 4:4, onde o Senhor diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos que tomar, meus irmãos, uma direção. O apóstolo Paulo, ele é muito forte quando ele nos diz que nós devemos ter uma crucificação da carne. Precisamos crucificar a nossa carne. E Tiago aqui em 4:4 ele fala a mesma coisa. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós precisamos ser amigo de Deus, porque nós não podemos ter mais as práticas mundanas, meus irmãos. Nós somos chamados para sermos a imagem e a semelhança de Deus, para sermos transformados para Deus. O Senhor veio para nos tirar desse sistema do mundo e nos transformar para a sua imagem, para a sua semelhança. O mundo está destituído de Deus, o mundo está destituído de Deus. Mas o Senhor nos chamou e nos tirou para fora desse sistema do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, sermos transformados. E o Senhor quer transformar a sua vida. É tempo de transformação. É um tempo, meus irmãos, que temos que andar como peregrinos, como forasteiro. Precisamos se abster das concupiscências carnais. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele diz muito isso. Ele diz lá em 1 Pedro 2: amados, peço-vos como peregrino e forasteiros, que vos abstenha das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. As concupiscências carnais que combatem contra a alma, meus irmãos, que é tudo, que é a prostituição, que é a avareza, que é a idolatria, meus irmãos, que é a dureza de coração. Nós precisamos tirar todas essas resistências ainda que está dentro de nós, fazemos essa natureza morrer. E o Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado. Precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Não é você mais estar moldado ao mundo, nem as suas concupiscências, nem os desejos, nem ser amigo do mundo, e nem se preparar para o mundo. Você não tem que se preparar para o mundo. O mundo tem regras, o mundo tem doutrina, o mundo tem moda, o mundo tem tudo. As pessoas se preparam e se moldam para o mundo, mas um verdadeiro cristão não se molda para o mundo. Um verdadeiro cristão, ele se molda para Cristo. Um verdadeiro cristão se molda para Deus.
Primeiro no seu interior. O seu interior tem que ser transformado. Os seus sentimentos têm que ser transformados. Os seus desejos impuros têm que morrer. Todo desejo maligno, ele tem que sair de dentro. Todo pensamento mal, todo entristecimento, todo ódio, toda raiva, todo egoísmo, toda inveja, todo ciúmes, ele tem que morrer dentro de nós. Nós temos que ser uma criatura cheia da presença de Deus, em amor. Ainda quando nós somos atacados pelos aqueles que se dizem nossos adversários, a Bíblia diz, bem dizer aqueles que te maldizem. Quando nós estivermos já conseguindo, meus irmãos, a falar bem daqueles que nos maldizem, então pode ter certeza de uma coisa: o amor de Deus está dentro de você, a presença de Deus está dentro de você. Contra aqueles que te caluniam, aqueles que te ofendem, quando você aprender naquele momento, de vez de você falar mal, de vez de você destruir ele com os teus lábios, quando você falar, bem dizer aqueles que te maldizem, quando alguém te caluniar, te ofender, e você vai falar, não, essas pessoas são pessoas que vão ser pessoas boas, porque Deus vai transformar os seus corações. E quando nós conseguimos, meus irmãos, lançar palavras sobre essas almas, não de maldição, mas de bênção. Quando nós aprendemos a orar por aqueles que nos perseguem, meus irmãos, orar, então a presença do Espírito Santo está dentro de nós. Nós começamos com o Espírito Santo a controlar a nossa natureza humana. Porque tem uma coisa, sabe o que acontece? Quando nós somos acometidos por todo tipo de opressão, de maledicência, aqueles que estão na carne vão revidar, vão ficar irados, revoltados, vão tentar fulminar o outro de algum jeito. Mas aqueles que estão em espírito já crucificaram a sua velha natureza, já crucificaram a sua carne, e eles começam a andar em espírito, eles começam a não deixar a natureza, o seu ser humano, a sua velha natureza, tomar atitude nenhuma. As atitudes são espirituais. E eu digo, quais as atitudes que você está tomando na sua vida? Elas são humanas ou são espirituais? Eu digo, qual? Quando vem um desejo na sua carne, você deixa esse desejo prosseguir? Ou você deixa a sua natureza espiritual eliminar os desejos da carne? É isso que o Senhor te chamou. Andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Andar em espírito, andar transformado, andar moldado. Queremos bênção, queremos ser uma bênção, queremos ser cristão, queremos dizer que temos fé. Ah, meu irmão, meus irmãos, temos que tirar a máscara nossa mesmo e olhar para dentro de nós e falar, eu não sou isso que eu professo. Eu não sou isso, eu falo para todo mundo que eu tenho fé, eu falo para todo mundo que eu sou cristão, mas eu mesmo sou uma pessoa caída, eu sou igual os fariseus, hipócritas. Nós precisamos tirar a hipocrisia, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos examinar nós mesmos e falar, não, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso transformar meus sentimentos, porque eu vivo na hipocrisia, eu represento uma coisa, mas aqui dentro de mim ainda aqui dentro de mim tem muita coisa má, tem muita tristeza, tem muita inveja, tem muitos ciúmes, tem muita mágoa dentro de mim. E é isso que te liga com Deus, meu irmão e minha irmã. O teu interior que te liga com Deus. É aí dentro que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, o sistema religioso é um ritual. O sistema religioso é ritual. É um sistema de sacrifício. É um sistema de dar voltinha. Ali na cidade de Jericó. O sistema religioso é de fazer você comparecer 7 vezes na igreja. O sistema religioso tenta fazer você fazer um sacrifício, meus irmãos, mas os verdadeiros adoradores, aqueles que devem adorar
porque o Senhor diz que nós não temos que sacrificar mais em lugar nenhum, porque o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores, aquele que adora Deus em espírito e verdade, meus irmãos. Muitos estão tentando fazer você alcançar o reino de Deus por sacrifício. Não é por sacrifício que nós conseguimos o reino de Deus, meus irmãos, mas é por uma verdadeira adoração, é por uma conversão real. É isso que o Senhor está te chamando, para você se converter. Eu só vejo gente, sobe monte, desce monte, vai na igreja, campanha 7 campanhas, 7 campanhas, 7 campanhas, 7 campanhas, e a natureza carnal está lá dentro ainda. A natureza carnal está lá dentro ainda. O pessoal está precisando de doutrina, de ensinamento bíblico. As pessoas estão precisando de ensinamento. Não é aparecer na igreja, toma a bênção, recebe bênção, toma a bênção, recebe bênção. A oferta tanto que você vai receber tanto. Meus irmãos, você está precisando ler a palavra de Deus, fazer a palavra de Deus, fazer morada de dentro de você. Você está precisando de ensinamento bíblico para se libertar. Você precisa conhecer a verdade para se libertar. Para de campanha, de desce, de sobe, de vai, só ritual religioso. Os verdadeiros adoradores vão adorar Deus em espírito e verdade. Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito, nascer da palavra. Temos que a palavra de Deus fazer morada dentro de nós, a palavra de Deus, a Bíblia. Mas o inimigo não, quer deixar você analfabeto na palavra, analfabeto. Não, basta você ir na igreja, comparece 7 vezes lá e está tudo bem. Não, meus irmãos. A palavra de Deus tem que fazer morada dentro de você para que Deus se manifeste. Louvado é o nome do Senhor. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Primeiro, Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras, aleluia, para crer na inteireza da pessoa de Jesus. Eu preciso fazer as Escrituras fazerem morada. O salmista Davi dizia, aleluia, que ele guardou os mandamentos do Senhor na tábua do seu coração para não pecar contra o Senhor. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, parar de andar no sistema religioso e andar como verdadeiros adoradores de Deus, que observam a sua palavra, que guardem a sua palavra, que vivam a sua palavra, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter transformação em todo o nosso ser. Não podemos ter concordância mais com o pecado, principalmente dentro de nós. Tolerância zero para o pecado dentro de nós. Tolerância zero. Você não pode tolerar mais o pecado dentro de você. Você não pode tolerar mais a fraqueza dentro de você. É tempo de você descer na presença de Deus, rasgar o seu coração, se chegar a Deus e resistir ao diabo, para que o diabo fuja de você, porque enquanto você está deixando brecha, o diabo está na tua vida. Mas o Senhor diz: chegai-vos a mim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso, vamos orar. Vamos orar que essa palavra tem efeito. Vamos orar que essa palavra tem poder. Vamos orar porque o poder de Deus que desce sobre a tua vida, Ele está te transformando, te dando entendimento, porque o Senhor dá entendimento aos simples, é o Senhor que abre os nossos olhos, é o Senhor que nos dá colírio para que possamos enxergar, é o Senhor que nos dá exatamente da tua palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor que faz morada dentro de nós, Senhor que nos liberta de todas as nossas fraquezas, meu Pai, Senhor que crava, Senhor, a tua lei dentro de nós, Pai amado, santo, eterno, poderoso, que o Senhor venha libertar nesta manhã, meu Deus, a esses irmãos, Pai amado, que há muito tempo, Senhor, tem andado de qualquer jeito na tua presença,
Mas chegado o momento, Pai amado, que é o tempo do Senhor, Pai amado, limpar os nossos ramos, para que possamos dar mais fruto. Meu Deus, limpa-nos, Senhor, de toda impureza. Senhor, nos dá visão para enxergarmos o nosso interior. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que liberta, Senhor, que estão encarcerados. Tu és o Deus que quebra todo o jugo do inimigo nesta manhã. Senhor, Tu és o Deus que levanta, Tu és o Deus que desperta o distraído. Senhor, Tu és o Deus que desperta aquele que estava dormindo. Senhor, Tu és o Deus que dá cura, que dá libertação, que quebra toda esta opressão sobre esta casa, sobre esse lar nesta manhã. Senhor, que vai à frente, dando a bênção e a vitória. Senhor, toca nos enfermos nesta manhã, que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.